Estamos de volta e o Congresso Nacional criou a comissão especial para debater a reforma tributária. A intenção é unificar as duas propostas que tramitam na Câmara e no Senado. O governo ainda não enviou o texto da equipe econômica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou pelas redes sociais o acordo firmado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A comissão mista da reforma tributária terá 40 membros, 20 deputados e 20 senadores. Depois, em entrevista, disse que a ideia inicial era que o colegiado tivesse 30 integrantes, mas Maia teria sugerido a ampliação para aumentar a representatividade na Câmara. Ele ponderou a ampliação e eu concordei. Nós estamos decidindo se vamos estabelecer 30 dias ou 60 dias para tramitação. A comissão mista não tem previsão no regimento interno do Congresso e é considerada apenas um colegiado consultivo. Logo, o resultado dos trabalhos não terá efeito prático sobre a tramitação da reforma tributária. O objetivo da comissão mista é criar uma proposta única, pelo menos sobre as linhas gerais. Hoje tramitam duas propostas de emendas constitucionais, uma no Senado e outra na Câmara. A PEC 110 do Senado quer agrupar 9 impostos e criar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com alíquota única definida pelo Congresso. Já na PEC 45 da Câmara seriam agrupados apenas 5 e criado o mesmo IBS, mas seria a soma de alíquotas definidas pela União, estados e municípios. No Senado, Davi Alcolumbre é um dos que defende que haja a unificação de propostas para que se abra o diálogo com o Executivo, mas nem todos os parlamentares são tão otimistas. As duas propostas elas têm muitas limitações, né? Porém, não há, na verdade, em nenhuma delas uma proposição capaz de promover a justiça tributária. Eu acho que nós temos duas propostas que são absolutamente inconciliáveis. É impossível transformar a proposta da Câmara e a do Senado numa proposta só. Vai ter que partir ou de uma ou de outra. Até agora, o Palácio do Planalto não enviou sua proposta. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que pretende fazer uma reforma tributária que em 30 anos nunca foi feita. As revistas em quadrinhos fazem parte da memória afetiva de muita gente e seu mercado está se fortalecendo cada vez mais. Conhecer as etapas de produção e as inovações do setor pode contribuir para a conquista de uma boa oportunidade profissional. Superman, Homem-Aranha, Batman ou Capitão América? O que todos esses personagens têm em comum? Foram criados dentro de quadrinhos. Há quem ame ler, mas também quem sonhe contar as próprias histórias. Gabriela ainda nem entrou na faculdade de artes visuais e já lançou o próprio livro. Desde pequena a gente sempre leu muito quadrinho em casa. A gente começou com Turma da Mônica, que é uma paixão muito grande da minha mãe. E toda noite ela lia uma historinha pra gente da Turma da Mônica, do Chico Bento, e foi assim que eu e meu irmão aprendemos a ler. Esse ano eu formei em artes visuais, técnica na Casa dos Quadrinhos, e na metade do ano passado eu publiquei uma zine independente chamada Pedra no Meio do Caminho, que é uma coletânea de tirinhas para tratar com bom humor toda aquela tipo de diversidade que todo mundo passa. Na tarde de hoje, Gabriela se reuniu com mais de 50 estudantes para aprender um pouco mais sobre o universo dos quadrinhos. Eles aprenderam técnicas e puderam entender um pouco mais sobre o processo de criação das HQs. Eric é professor de quadrinhos há mais de 20 anos e fica satisfeito em poder ensinar quem também tem os quadrinhos como uma paixão. Desde essa época, dos anos 90 para agora, o mercado só cresceu e variou. Quem escolhe fazer quadrinhos não escolhe para ficar rico, assim, escolhe porque está apaixonado por aquilo. Isso também cria uma outra forma, uma outra relação do professor com o aluno e de ambos com aquele conteúdo. O evento, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, aconteceu na Biblioteca Pública de Minas Gerais. Até o dia 28 deste mês, o espaço recebe uma exposição da Marvel Comics, maior editora de histórias em quadrinhos do mundo. Uma oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais do universo dos super-heróis. Enquanto biblioteca pública, né, que é um espaço para todos, um ambiente, né, para o cidadão e para a promoção do cidadão, a gente tem que estar aberto a todas as vertentes. E os quadrinhos trazem esse laço afetivo, né, da lembrança da infância, do vínculo com a família. A gente tem aqui pais visitando, a família inteira visitando, são crianças que se identificam com os personagens da Marvel. De acordo com a Associação dos Cartunistas do Brasil, o mercado de quadrinhos atrai cerca de 20 milhões de leitores por mês no país. E Belo Horizonte tem contribuído bastante com este número.
A cada 2 anos, a cidade recebe o Festival Internacional de Quadrinhos, maior evento do gênero na América Latina. Cristiano é diretor de uma escola de quadrinhos que tem cerca de 250 alunos. Para ele, a capital se tornou uma referência no assunto. Ao longo dos últimos 20 anos para cá, você vê a coisa se formando, se cristalizando. Então a nova geração já chegou com uma base formada, com tentativas já feitas, com resultados que já foram conseguidos. E agora você tem uma coisa que parece que vai se tornar uma indústria mesmo. Ed se formou na primeira turma da escola. O que antes era um sonho, hoje se tornou profissão. Além dos quadrinhos, ele também constrói esculturas em tamanho real. A escultura digital, basicamente, ela é muito legal que ela tenta deixar os escultores tradicionais à vontade no digital. É como se a gente só mudasse a nossa mesa de trabalho. Então facilita muito, porque além de poder fazer um modelo de argila digital, eu já posso pintar ele, ter uma prévia quase perfeita de como a peça vai ficar. E agora no Giro Rural, o impacto da chuva na zona rural em Minas Gerais e as ações do governo de Minas junto a parceiros para tentar minimizar os prejuízos para os produtores. O primeiro mês do ano de 2020 chegou transformando paisagens urbanas e rurais devido à chegada de fortes chuvas. Até o momento, quase 200 cidades já decretaram situação de emergência em Minas Gerais, segundo o levantamento recente da Defesa Civil. Em Belo Horizonte, o temporal que destruiu a cidade nos últimos dias registrou o maior volume de chuva em 112 anos, quando a série histórica teve início. Foram 932,3 milímetros, número que supera os 850,3 milímetros registrados em janeiro de 1985. Maior média mensal até então, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No campo, pelo menos 182 cidades já registraram perdas em infraestrutura rural, conforme relatório preliminar feito pela Emater Minas. O relatório aponta que 505 residências foram danificadas parcial ou integralmente. 28 mil quilômetros de estradas vicinais sofrerão danos, o que afeta diretamente as propriedades rurais. Nessa estimativa, ainda aparecem 840 pontes destruídas ou interditadas. A secretária de Estado de Agricultura, Ana Valentini, afirma que todos os esforços são importantes para minimizar os prejuízos. Nós estamos em campo, os técnicos da Emater estão visitando os produtores rurais das áreas mais duramente atingidas nesses municípios, buscando avaliar esses danos, não só na produção, mas também na infraestrutura, para que nós possamos, então, buscar recursos para ajudar os produtores a retomar a sua atividade. Em alguns municípios, os técnicos do INMA também estão apoiando esse importante trabalho da Emater, de, nesse momento, não só levar assistência técnica, mas também levar a solidariedade e ver quais são as necessidades emergenciais pelos quais os produtores rurais estão necessitando nesse momento de grande dificuldade. E vamos também buscar recursos, sempre que possível, com o governo federal, em fundações, para que essas áreas sejam recuperadas. As tempestades tiveram grande impacto nas lavouras de milho, soja, mandioca, feijão e cana-de-açúcar no estado. E no caso do café, a estimativa é de que ao menos 25 mil sacas tenham sido perdidas até o momento, como conclui o relatório da Emater. Diante disso, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Banco do Brasil acordaram a prorrogação por 30 dias da data de vencimento dos contratos firmados com os agricultores. O objetivo é garantir mais tempo ao produtor que ainda calcula as perdas causadas pelos temporais. A primeira providência do banco, em parceria, em discussão aí com a Secretaria de Agricultura, com a Emater, com o Governo do Estado, foi achar uma solução que as operações que estiverem vencendo a partir do dia 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, essas operações terão 30 dias de prazo, prorrogadas automaticamente, sem nenhuma providência necessária por parte do produtor,
para que ele tenha tempo de procurar o banco, né? Nesse interágio aí de 30 dias, ele procura a agência do Banco do Brasil que está funcionando, e aí ele tem todas as possibilidades de fazer uma prorrogação, de usar um seguro se tiver, enfim, de acordo com a situação e com a necessidade dele, né, que ele possa ter um atendimento ideal para a situação dele. É importante falar que são para os municípios que estão com situação de emergência decretados e reconhecidos pelo governo do estado.